Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem seu curtir e seu joinha aqui nesse espaço. Eu falo sobre astrologia, sobre autoconhecimento e sobre espiritualidade. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre transformações profundas. Vamos abordar a temporada de Escorpião que está chegando. E essa é uma das temporadas mais importantes na astrologia. Então tem muito astrólogo já falando sobre o Sol em Escorpião. Mas eu quero trazer aqui a minha abordagem um pouco terapêutica, um pouco pessoal também sobre essa energia. E eu não sei se vocês já ouviram falar naquela frase que diz: você é o que você faz para se transformar. Então todo mundo passa por um momento da vida onde a gente é obrigado a se transformar, a melhorar, a se despedir de alguns lugares também. Quem nunca teve uma despedida muito dolorosa? Quem nunca recebeu um pé na bunda? Quem nunca saiu de um emprego? Ou, por exemplo, teve que terminar algum tipo de relação, seja amorosa, seja com amigos, e isso gerou algum tipo de dor. Todo o processo de ruptura, de términos, de rompimento, são temas escorpianos. Quando a gente fala de signo, estamos falando de arquétipos. Jung explicou muito sobre arquétipos. Os arquétipos eles estão no nosso inconsciente coletivo. Então os signos em si são conjuntos de características, de familiaridades, de alguns detalhes que todo mundo um dia passa na vida. E Escorpião, ele é o signo que fala sobre a morte. E é por isso que ele é o signo do tabu. Por isso que as pessoas têm muito medo de falar de morte, muito medo de falar de coisas ocultas. Tudo isso é a temporada escorpiana e eu quero trazer aqui para vocês pontos onde a gente possa aproveitar dessa energia. Bom, já contei aqui para vocês que as temporadas são o quê? Momentos onde o Sol ele muda de signo. Então o Sol ele transita durante 30 dias, ele fica ali iluminando uma constelação como um clarão, um holofote, acendendo todas as temáticas daquele signo. Nós estamos finalizando a temporada de Libra. Então, qual que foi o foco de Libra? Relacionamentos amorosos, sociedade e parcerias, namoros, afetos, desafetos, injustiças, autoestima, beleza, amor próprio, tudo que é tema de Libra. Então, se você tá fazendo o dever de casa, me conta aí se você tá sentindo aí uma vontade de namorar, tá olhando pra sua relação. Só que agora os moods vão mudar. A partir do dia 23 de outubro de 2025 até o dia 21 de novembro, o Sol ele entra em Escorpião. E aí a temática ela vai mudar, por quê? Porque Escorpião, primeiro, ele é um signo do elemento da água. Então é aquele momento onde a gente vai ter uma profundidade naquilo que a gente sente. Não se passa batido nas energias de Escorpião, o que a gente está sentindo. Tudo é sentido com muita intensidade. Escorpião é um signo de 880. Quando ele sente e aquilo atravessa ele. Então, serão 30 dias onde eu, você e todos nós que estamos aqui na Terra vamos sentir as coisas com muita intensidade. Vamos sentir alegria, vamos sentir coragem, vamos sentir impulsividade. Se eu tô feliz, eu vou ficar muito feliz. Se eu tô triste, eu posso ter uma queda também nisso. Tudo vai ser vivido de forma muito profunda. Só que as águas de Escorpião, né? Ele é um signo regido por 2 planetas. E esses planetas são Marte e Plutão. Isso representa que Escorpião, por ser regido por Marte, fala sobre o signo muito corajoso. Então, a energia escorpiana nos dá muita coragem. Coragem para quê? Para a gente enfrentar as dificuldades da vida. Escorpião é regido por Plutão. Plutão é um signo, um planeta, na verdade, que fala sobre a morte. Fala muito sobre as transformações profundas. E é por isso que na temporada escorpiana a gente se sente corajoso para transformar aquilo que dói na nossa vida, aquilo que já não faz mais sentido pra gente, aquilo que já está causando incômodo. Ele nos permite acessar também os medos e os bloqueios que nos impedem da gente se transformar. É a temporada escorpiana que a gente consegue realmente desapegar. A sombra escorpiana são os apegos. A sombra de Escorpião é justamente a possessividade, é os ciúmes. Mas na temporada escorpiana a gente consegue soltar. Escorpião está associado ao mito da Fênix. E o que é a Fênix? É aquele pássaro que entra em chamas, ele morre queimado. E aí, a partir de suas cinzas, esse pássaro renasce. A
mais poderoso, com força e com coragem para enfrentar uma nova vida. Então a gente tem que entender que Escorpião, ele representa a morte, só que ninguém morre. Não existe a morte em si, tudo se transforma. Antes de você nascer, você era algo. Você não sabe muito bem o que, mas você era algo, você estava em algum plano. Depois que passa essa vida material, você também vai se transformar em algo. O que tem além da vida a gente não sabe, mas nada se termina, tudo se transforma. E dentro de uma mesma vida a gente se transforma muitas e muitas vezes. Então é a energia escorpiana que puxa a gente para dentro do casulo, que faz a gente acessar várias dores, como uma lagarta, a Criselda, que entra ali no seu casulo, se transmuta, sente dores, porque não deve ser fácil se transformar numa borboleta. E aí na hora certa, ela rompe aquele casulo e ela bate as asas. Então, Escorpião, ele é muito profundo porque ele nos permite nos transformar, deixar de se rastejar pela vida, para que a gente bata as asas, que a gente evolua, que nós podemos voar, ir atrás dos nossos sonhos, ir atrás dos nossos desejos. É na energia escorpiana que a gente deixa para trás aquilo que nos dói. Por isso que Escorpião, ele incentiva a gente a ir atrás dos nossos projetos, a ir atrás do nosso futuro. E o que muitas vezes nos trava, nos bloqueia, são o quê? As nossas autossabotagens, são os nossos medos inconscientes, são também pessoas que estão contra nós. Então o Escorpião, ele vem e diz, olha, você quer enfrentar essa batalha? Enfrente e tenha coragem, destrua o que tiver que destruir, transforme, finalize, mate dentro de você uma versão que aceita ser submissa, mate uma versão dentro de você que aceita perder para o próprio medo, perder para a própria autossabotagem, perder para a sua própria sombra. E é na temporada escorpiana onde a gente acessa as nossas sombras, onde a gente entra naquele quarto escuro e a gente ilumina tudo. E é claro que é um período também que ele fala sobre os nossos medos. Então, pode ser que desses 30 dias você acesse os seus medos. Você encontre dentro de você onde você está apegado. Então, você precisa entender que a temporada escorpiana é um momento onde a gente pode deixar versões antigas de nós mesmos. Podemos ser melhores, podemos nos desconstruir também. Então a temporada escorpiana, ela pergunta o que você realmente está disposto a deixar morrer em você para que o novo possa nascer. É um momento mágico. Eu já passei por diversas transformações escorpianas, já passei por transição de carreira, já passei por transição capilar. Então a minha transição de carreira foi o maior momento escorpiano que eu já vivi. Então deixei uma vida de CLT, trabalhei em banco, tinha uma vida corporativa, cursava todos aqueles cursos, administração, finanças, contabilidade, toda aquela coisa de gestão. Vivi aquela persona, mas estava apegada àquele personagem. Até que no momento, num ano marcado por um ascendente dentro da revolução solar, né? Então naquele ciclo, eu vivi ali o ascendente em Escorpião, Plutão, numa área muito forte dentro do meu mapa astrológico, me chamava para o chamado da alma mesmo, para a busca do propósito. E a partir do momento que eu escutei esse chamado, eu deixei para trás, eu matei uma versão minha. Então eu deixei para trás relacionamentos, eu deixei para trás uma família que eu tinha construído, eu deixei para trás um trabalho, só que ao mesmo tempo eu permiti bater as asas para algo mais leve. E aí veio a astrologia, e aí veio as ajudas, os cursos de astrologia, veio o tarô, veio as terapias holísticas, veio o serviço ao próximo, veio o reiki, veio o mestrado de reiki, eu comecei a atender pessoas, comecei a curar através das ferramentas, comecei a falar aqui no YouTube, deixei um trabalho CLT, montei o meu próprio negócio, então nasceu uma nova versão minha. Tive que mudar a mentalidade, tive que mudar hábitos, tive que fazer novas escolhas, sim, mas deixar também esse medo da transformação. Então na temporada escorpiana, deixe para trás o medo da transformação, deixe para trás os apegos. Você é capaz de confiar no fluxo da vida? Você é capaz de escutar o seu chamado interior? Você tem coragem de ir atrás do que a sua alma está pedindo? Só que você tem que conhecer a si mesmo, tem que ter consciência de si. A temporada escorpiana é a temporada do tenha consciência sobre si mesmo. Sol, ele entra em Escorpião no dia 23 de outubro. E aí a gente já vai estar começando a sentir incomodado. Pode ser um período de muito incômodo. Pode ser um período onde pessoas toquem em feridas suas. Pode ser um momento onde você também vai descobrir os seus tabus.
Por quê? Porque Escorpião rege tudo que é tabu. A morte é um tabu, o sexo é um tabu, os fetiches, o oculto, a espiritualidade, o mistério da vida. Isso é um tabu. É um tabu devido à sociedade, é um tabu devido às religiões, é um tabu que a gente às vezes enfrenta dentro da nossa família. Então será que não está na hora da gente rasgar esses véus e enxergar a verdade como ela é? Com coragem para ver. Por isso que o Escorpião é regido por Marte e Plutão. Porque a gente precisa ter coragem, a gente tem que tomar a decisão de eu quero ver a verdade, eu quero me ver, eu não posso fugir da verdade. E aí no dia 5 de novembro, nós teremos a Lua cheia. O Sol lá em Escorpião e a Lua no signo oposto e complementar, no seu momento, no seu apogeu cheia. A Lua, as fases lunares, falam sobre as nossas emoções. A Lua em si é um astro que ela não tem luz, ela só se ilumina devido ao Sol. Então, na oposição de Sol e Lua, o Sol ele vai iluminar as minhas emoções. O Sol vai iluminar o que está oculto dentro de mim, que é a Lua. Então, é no período de Lua cheia, então entra a data do dia 5 de novembro, uns 2 dias antes, você pode começar a sentir a partir do dia 2 de novembro, até ali o dia 7, 8 de novembro, nessa fase de Lua cheia, as coisas serão vistas. É no clarão do luar que você vai perceber algo. E como vai estar numa lua cheia em Touro, que ele é um signo palpável, as coisas ficarão muito claras na sua vida. Onde você está pegado, aonde você tem que se libertar, aonde você está sofrendo para soltar, qual é a versão sua que tem que deixar aí de fato. E o convite para essa temporada escorpiana é entender que muitas vezes o desapego, ele gera dor. Mas a dor é como um professor na nossa vida. É através da dor que a gente tem sabedoria. É a partir da dor que a gente entende que é um portal para uma sabedoria interior. Que a gente tem que se transformar, que a gente não pode ter medo de demonstrar quem nós somos. Na energia escorpiana, a gente não pode deixar também que o controle vença. Que o controle sobre os outros vença e que o meu desejo de controle vença também a mim mesma. É a morte do ego na temporada escorpiana. Então que você esteja preparado, que você esteja pronto. Observa dentro do seu mapa astrológico qual a casa astrológica que você tem. Escorpião, nós temos os 12 signos dentro do nosso mapa. Então tem alguma área da minha vida que eu sou escorpiana. E é nessa área que eu vou passar por uma grande transformação. É nessa área que eu preciso me transformar, que eu tenho conhecimentos ali a absorver, que eu vou passar por um portal também muito grande. E é dessa área também, da casa que você tem escorpião, que você ganha força para desapegar. Seja de hábitos, seja de trabalho, seja de amores, não importa. E o mantra de escorpião, e para essa temporada é: eu não fujo mais de mim mesmo. Repita todos os dias: eu não fujo mais de mim mesmo. Aceite a verdade como ela é. Adentre nessa energia escorpiana, tenha coragem para se transformar, vá atrás dos seus sonhos. Você quer mudar de emprego? Você quer mudar de trabalho? Vá atrás. Você quer mudar de relacionamento? Já não está mais afim? Mude. Já que eu não estou mais afim de morar nessa casa, nessa cidade, eu não aguento mais, busque outros lugares. A vida dá infinitas possibilidades e escolhas e é na temporada escorpiana que a gente tem que deixar ir e confiar no fluxo da vida. Mas isso só é possível quando você tem consciência sobre si mesmo. Quando você tem conhecimento da astrologia, você sabe que você tem que conhecer o seu mapa astrológico. Então, para eu ter consciência sobre mim, preciso me estudar, preciso me conhecer, preciso saber quais são os meus pontos fortes, preciso saber meus pontos fracos. Escorpião conheça a si mesmo, mergulhe dentro de si. É uma temporada assim de muito autoconhecimento. É um convite do céu para você fazer esse mergulho interior, para você olhar também para sua luz. Às vezes a gente sempre tem, né? Muitas pessoas têm aquele hábito de falar sobre seus defeitos. Ah, porque eu tenho tal defeito, porque eu tenho tal defeito. Tá, mas você também não tem coisas boas? Você não tem qualidades? Quais são os seus pontos positivos? Fale para mim. Fale para si mesmo quais são os seus pontos positivos. Fortaleça-os também. E lute contra as suas próprias sombras. Elas sempre estão aí para espreita. Por isso que o vigiar e orar é constante. Ter consciência de si mesmo é libertador. A astrologia é libertadora. Quem está num processo de autoconhecimento se transforma e avança muito rápido. Tem um processo de evolução muito grande quando estuda astrologia, quando conhece o seu mapa astrológico. Então eu quero que você conte aqui para mim qual é a área que você tem escorpião no seu mapa. Se você não sabe, pode abrir os sites gratuitos. Eu sempre recomendo aqui o astro.com.
E deixe o mantra aqui embaixo: eu não fujo mais de mim mesmo. Espero que essa temporada escorpiana seja profunda, de muito mergulho interior, que a gente não tenha medo de encarar esse processo e de desapegar, ok? Agradeço a presença de todos vocês. Comentem aqui, deixem o curtir e o joinha. Se você conhece algum amigo escorpião, manda esse vídeo também pra ele. Eu vou ficar por aqui. Vejo vocês na próxima semana e até lá. Um beijo. Tchau, tchau.